dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, cumprimentando a doutora Renata, que é uma profissional que eu admiro já há muito tempo, mas estou aqui também com outros queridos colegas que têm realizado um trabalho digno de nota, né? Assim, na tela, né, vejo aqui doutor Eduardo, doutor Richard, doutora Isabela, doutora Angélica, doutor Rodrigo, Natália, doutor Alessandro, enfim, todos que estão aqui conosco, que são 112 participantes, sintam-se cumprimentados com essa lista que eu acabei aqui de mencionar, de grandes profissionais, pessoas que têm realizado um trabalho impecável, e eu não poderia deixar de agradecer a esse convite, né, de participar de um evento que, primeiro, né, tem como foco também o combate à pirataria, e como todos sabem, além de secretária nacional do consumidor, eu sou presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, também vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o tema que nós vamos tratar agora é relacionado às medidas de cooperação bilateral no combate à pirataria. Inclusive, né, nos debates anteriores, acabamos tocando um pouco nesses aspectos, mas acredito que agora vamos poder aprofundar um pouquinho mais, né, nessa temática. Então, cumprimentando também, né, a todos que organizaram e que fizeram parte aí desse movimento de preparar esse curso, eu queria dizer que nós temos, né, já alguns acordos de cooperação que são interessantes e que tenho certeza que serão explorados aqui pelos nossos palestrantes. Nós temos a doutora Maria Angélica Garcia, que é a DIDA de Propriedade Intelectual do governo britânico para os países da América Latina, o Dr. Richard Encinas, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, a CyberGAECO, o Dr. Rodrigo Dias, Legal Advisor do US Department of Justice, e o Dr. Alessandro Barreto, delegado de Polícia Civil da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, a nossa CEOP. E a cooperação bilateral no combate à pirataria é essencial justamente por permitir esse intercâmbio de melhores práticas, de experiências, de conhecimentos sobre a proteção, utilização e efetivação, de fato, né, da propriedade intelectual. Então, esses novos acordos de cooperação, alguns não tão novos assim, né, mas são jovens ainda, não chegaram na média infância, né, ainda estão em um processo de execução, mas todos são importantes para a defesa da propriedade intelectual no nosso país. A cooperação jurídica também é fundamental para a repressão dos crimes relacionados à pirataria. E, como sabemos, esse tipo de crime é universal, né? Então, precisamos manter esse diálogo interinstitucional. Quem ganha são aqueles que lucram com atividades ilícitas e potencialmente nocivas à saúde, à segurança, ao bem-estar da população, criando aí vários espaços, né, de desincentivo também à inovação, ao desenvolvimento econômico. E na área de combate à pirataria, né, eu tenho que destacar que a Secretaria Nacional do Consumidor também tem realizado um papel educativo, né? Nós temos eixos diferentes, não só fiscalização, e eu acho que vai ser muito interessante, nós vamos ouvir aqui também o doutor Alessandro para compartilhar as ações, né, efetivas de fiscalização e monitoramento, mas também estamos trabalhando com a educação para o consumo. Isso é extremamente importante e, inclusive, vimos, né, recentemente aí campanhas que foram lançadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, que visaram justamente trazer para a população esse conhecimento, essa noção, né, da relação da pirataria com a prática de crimes e também movimentando a população para que fizesse denúncias. Essas campanhas anti-pirataria podem ser acompanhadas via redes sociais, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, também tem movimentado o canal da Rede Antipirataria, que inclusive também é oriundo de uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido. E vamos ter aqui bons exemplos, né? A doutora Maria Angélica logo falará, mas fizemos, né, por meio até do nosso memorando de entendimentos com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, aí uma parceria mais forte para reforçar o combate à pirataria e dar esses esclarecimentos à população sobre os perigos e prejuízos gerados por produtos pirateados. Esse é um tema extremamente relevante. Vocês devem ter visto recentemente um combate que nós fizemos também à comercialização de vacinas falsificadas contra o coronavírus.
Nossa cooperação bilateral reforçou essa campanha do Ministério da Justiça, então é uma iniciativa que demonstra uma capacidade de articulação também do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, com os nossos congêneres internacionais, especialmente quando se trata de combater pirataria de produtos como medicamentos, vacinas, produtos que realmente afetam a saúde do consumidor, né? Além de pensar em outros equipamentos hospitalares que no meio, né, dessa pandemia se tornaram ainda mais sensíveis. Então temos aqui um trabalho muito interessante que vai poder ser explorado, né, durante essa mesa. Então quero agradecer aqui, né, inclusive a UK IPO, representada pela doutora Maria Angélica, por apoio que deu conosco aqui nessas campanhas do Ministério da Justiça, as ações integradas com os Estados Unidos também, né, no combate à pirataria online, vai ser provavelmente tocada aqui também nessa mesa, colaboração com as embaixadas dos Estados Unidos, com apoio do Departamento de Justiça norte-americano, aqui representado pelo Dr. Rodrigo Dias, e também a importância das atividades realizadas pelo CyberGaeco, aqui representado pelo Dr. Richard, e pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, né, o Dr. Alessandro. Como sabemos, a prática de pirataria é uma atividade comum do crime organizado, e para desmantelar essas organizações é imprescindível a atuação de órgãos atuantes na segurança pública. Então, desejo a todos aqui um ótimo debate. Eu sou uma figura que está só moderando, né, esse painel com grandes especialistas, então, com certeza, também sairei daqui muito contemplada com todos os comentários, exposições, e tenho certeza que a discussão será frutífera e que vamos poder aperfeiçoar ainda mais as nossas ações existentes e estabelecer sempre uma proximidade com as nossas cooperações. Agradeço a todos vocês e já passo a sequência, a palavra à doutora Maria Angélica Garcia. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou tentar compartilhar minha tela, eu estou do celular. Isa, você disse que está aí, né, com minha apresentação, uma agulha se eu precisar, né? Se precisar, dá um grito, vou até deixar aberto. Vou tentar aqui, vocês me digam se está passando? Sim. Espera só um minuto. Vocês conseguem? Tá tudo funcionando, né? Sim. Perfeito. Bom, então quero agradecer de novo. Primeiro, muito obrigada, as palavras gentis da doutora Juliana. Quero agradecer de novo o convite da UAIPA, na pessoa da Isabela, dizer que é um prazer dividir esse painel virtual com amigos tão queridos e com o Rodrigo. E só fazer um parênteses, falando nisso, Barreto, a gente estava conversando ontem, né? Você viu que você vai apresentar depois o Rodrigo, então boa sorte. Eu vou contar para vocês um pouquinho aqui sobre o UK-IPO, sobre o nosso trabalho no Reino Unido e da nossa colaboração com o Brasil. Bom, o UK-IPO, ele é o escritório de propriedade intelectual britânico, que é uma agência executiva do BEIS. O BEIS é o Departamento de Comércio, Energia e Estratégia Industrial. O departamento britânico, ele é como se fosse um ministério no Brasil. E o que o IPO faz? Dentro do Reino Unido, o IPO é o escritório responsável pela concessão de todos os direitos de propriedade industrial, então marcas, patentes, designs, e nós também somos responsáveis pela elaboração de todas as políticas públicas relacionadas à propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, apesar de você não precisar proteger, registrar, né, o direito autoral no Reino Unido, a gente trabalha com copyright também. E além de ser um escritório de registro, né, a gente tem uma atuação grande na educação de PI, desde ensinando médias, pequenas indústrias e startups, o detentor do direito de PI a entender se ele tem realmente um asset de PI, né, um direito que ele pode proteger, como fazer a proteção efetiva, o valuation, né, desse direito, até várias campanhas para os consumidores, para que eles entendam por que PI é importante, por que a PI precisa ser respeitada, por que você não pode comprar produto pirata, por que você tem que incentivar a inovação através do consumo de produtos legais. E também, apesar da gente não ser uma agência de polícia, nós não temos poderes de enforcement,
nós coordenamos esse diálogo dentro do Reino Unido através de um grupo que chama IP Crime Group, onde a gente traz para a mesa de debate o governo, a indústria, que é um ator principal. A indústria precisa participar desse debate. A indústria que sente na pele os desafios, a indústria que tem o dano, então ela precisa informar o governo sobre o que está acontecendo para que as políticas públicas reflitam esses desafios, e as agências de enforcement, né? Então, tudo isso ele é refletido na Estratégia Nacional de Enforcement que o governo britânico tem. O escritório tem autonomia financeira, a gente chama escritório de The Business, porque o escritório é muito rentável e todo o dinheiro que a gente gera, ele é reinvestido no próprio escritório. E o nosso maior, hoje, escritório está em Newport, que é no país de Gales, mas a gente tem um escritório pequeno em Londres também. Bom, eu contei um pouco para vocês, então, sobre o que a gente faz dentro do Reino Unido. O IPO tem uma grande atuação bilateral e multilateral também com outros países. E nós temos um programa de adidos, onde nós temos colegas em 6 mercados, que são importantes para as indústrias britânicas, e também um colega em Genebra, que fica na WIPO, ele cuida da parte multilateral de IPI. Então, a gente tem um colega na China, eu cuido de Brasil, e agora América Latina e Caribe, eu sou baseada aqui em São Paulo. Temos uma colega que fica nos Estados Unidos, que tem uma função um pouco diferente, ela cuida do capítulo de IPI dentro das negociações entre o FTA, que é o Free Trade Agreement, entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Temos 2 colegas no Sudoeste Asiático, em Singapura, e uma colega na Índia. Então, o que a gente faz? Qual que é o papel dos adidos? O papel dos adidos é, primeiro, ajudar as empresas britânicas que já estão nesses mercados ou que querem exportar para esses mercados a entender como proteger e fazer o enforcement dos seus direitos de IPI no país. Nós não substituímos o conselho jurídico, nós não atuamos como advogados, mas o que a gente faz é dar o caminho das pedras, dar o primeiro overview do mercado, e essa ajuda vai desde, por exemplo, explicar como funciona para proteger uma patente, a interlocuções com os governos. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um grande debate sobre a constitucionalidade do artigo 40 da lei de IPI, né, do parágrafo único, recentemente, que estava no STF. E o IPO, a gente liderou uma discussão com países estrangeiros, e nós mandamos uma carta de vários embaixadores para, enfim, o Ministério da Economia, o Itamaraty, o Supremo, levantando as nossas preocupações sobre essa questão e sobre como isso ia afetar a economia das empresas estrangeiras no país. Então, hoje o que eu vejo, como o PI tem ficado um assunto cada vez mais político, a nossa atuação é cada vez mais junto aos governos, fazendo essa interlocução e ajudando as empresas a navegar e entenderem como funciona o sistema de PI / político no Brasil. E nós também temos diálogos com os governos locais para fazer acordos de colaboração e trocar experiências. Então, por exemplo, como a doutora Juliana falou, a gente tem um acordo assinado com o CNCP, através do qual a gente lançou uma campanha de conscientização de combate à pirataria. A gente tem um acordo com o CyberGaeco, com o doutor Richard, ele vai, acho que, contar um pouquinho mais sobre isso. A gente trabalha muito com a Ancine, com a Receita Federal, com os colegas que estão aqui hoje, sempre trocando experiências, vendo onde a gente pode se ajudar e, obviamente, onde o governo quer trabalhar com a gente, né? Então, o que a gente percebe também, que como é uma relação diplomática, né, de colaboração bilateral, dependendo do governo, ele tem mais ou menos vontade de trabalhar com governos estrangeiros. E falando um pouco, então, da indústria criativa britânica, por que é importante para o Reino Unido ajudar a combater a pirataria no Reino Unido e fora? Porque a indústria criativa ela é uma força motriz da economia britânica, né? E aí a gente passa por Sherlock Holmes, por Adele, Beatles, Rolling Stones, que obviamente precisam ser protegidos, e falando em internet, né, onde a gente não tem fronteiras, então essa colaboração internacional fica mais evidente e importante ainda. E aí eu trouxe os números, então só para vocês entenderem, em 2018, a indústria criativa do Reino Unido ela contribuiu para a economia com 832 bilhões de reais por ano, que é o que equivale a 84 milhões de reais por hora.
E o governo britânico ele considera que, né, que a efetiva proteção e enforcement, a observância dos direitos de IPI, elas precisam ser levadas a sério, né? E para cada tipo de infração tem que ter uma resposta jurídica disponível para proteger a pessoa, o titular do direito, que teve o seu direito infringido por terceiros desautorizados. E uma pergunta que muita gente faz é, mas, Angélica, qual é o interesse do Reino Unido em combater a pirataria no Brasil? Então, eu coloquei alguns aspectos aqui. Primeiro, que é importante para o Reino Unido, porque, como eu falei, né, o que a gente quer fazer aqui é assegurar um ambiente seguro de IPI, onde as empresas britânicas possam navegar e fazer seus negócios. E só para vocês terem uma ideia, né? Agora, a gente está falando de direito autoral, mas a gente tem várias empresas aqui, né? A gente tem a AstraZeneca, por exemplo, que está fornecendo a vacina para o Brasil. A gente tem empresas de várias áreas tecnológicas que sofrem com pirataria, tanto física e digital, né? Essa campanha que a gente fez com o CNCP, a gente começou por vacina, porque, infelizmente, a gente viu que tem vacinas falsas sendo vendidas, né? Então, assim, pensando em por que a gente ajuda o Brasil a combater a pirataria no geral, é porque a gente também precisa ajudar o sistema a se desenvolver para que a empresa britânica consiga navegar e fazer seus negócios de uma forma mais segura. Por que é importante para o Brasil? Um sistema de IPI forte e robusto é indiscutível, a gente já falou sobre isso, ele ajuda a promover a inovação, ele aumenta o crescimento econômico, ele atrai investimento estrangeiro. Então, assim, a gente tem que sempre nivelar por cima, né? O objetivo é que o sistema global de IPI ele seja forte e ele funcione, né? E é importante para o mundo, porque, como a gente já falou, as atividades criminosas, né, as atividades que são financiadas pela pirataria, elas não têm fronteiras. A gente sabe, infelizmente, que a gente tem, inclusive, atos terroristas que foram financiados pela venda de produtos piratas. E a internet, ela dificulta mais ainda, porque é difícil você rastrear, identificar os criminosos. Então, essa colaboração é importantíssima, porque a gente troca experiência, a gente troca inteligência, e um sistema de IPI robusto e seguro, ele é do interesse de todos. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, com os nossos parceiros, né, como o Dr. Richard, que vai falar agora, como com a FBI, a Ancine, a Receita, a CEOP, o Dr. Barreto, que está aqui também, a gente identifica os desafios e propõe soluções em conjunto. Então, a nossa agenda aqui ela é colaborativa. E a nossa agenda de enforcement no Brasil, primeiro eu preciso contar que, se não fosse a ajuda dos Estados Unidos, eu quero agradecer ao Rodrigo, que sempre foi muito generoso em nos apresentar os stakeholders, né? Os Estados Unidos têm trabalhado nessa agenda há muito tempo aqui, o governo britânico começou depois, quando eu assumi essa posição, em 2016, e aí a gente começou, então, a entender um pouco desse mundo, a importância que era do Reino Unido, combater a pirataria no Brasil, e a gente teve a honra, no final de 2018, de levar o Dr. Richard Encinas para Londres, para trocar a experiência, para fazer um treinamento com a Polícia Britânica, com a PIP, que é uma unidade especializada dentro da Polícia Britânica de combate à pirataria, a gente fala que é o MI6 da pirataria, e eu lembro que a gente fez essa visita e o detetive superintendente da PIP ficou tão impressionado com o trabalho do Dr. Richard e do que nossos colegas estão fazendo no Brasil, que aí no próximo ano ele pediu para colocar na agenda de viagens dele uma visita ao Brasil. A gente assinou, inclusive, o acordo com o CNCP, a gente conversou com o Ancine, com o pessoal da CEOP, com vários atores e começou a desenvolver uma agenda de colaboração. E a gente tem trabalhado, né, principalmente com o CyberGaeco, com a FBI, depois o Richard vai dar um pouco mais de detalhes, e as nossas ações elas deram tão certo, elas foram tão efetivas, que elas viraram um case study, um estudo de caso de sucesso do governo britânico que saiu no nosso Epic Crime Report. Isso, obviamente, é motivo de muito orgulho para a gente, né? Então, falando um pouco das operações, a gente faz parte da Operação 404, é o segundo ano que a gente efetivamente participa através da PIPCO, da Polícia Britânica. É uma operação fantástica, é muito inspirador ver o Barreto, como ele sempre diz, né? Ele é incansável e sempre a próxima operação é a melhor. Então, é uma honra para a gente poder participar da Operação 404. A gente também assinou um acordo de colaboração com o CyberGaeco. O Richard tem feito um trabalho excepcional em trazer essas ações disruptivas para o Brasil e levar isso para frente.
ele vai, enfim, contar um pouco mais para vocês depois, mas tenho muito orgulho de ver o trabalho que o Cyber, na figura do Dr. Richard, tem feito aqui. E a gente, então, construiu relações sólidas com parceiros, né? E a gente precisa do quê? A gente precisa de confiança primeiro, né? E a vontade de trabalhar juntos. E também a gente divide expertise complementares, de novo, né? A gente não está aqui para inventar a roda. Em algum momento o governo britânico também já passou pelas dificuldades que o governo brasileiro tem passado, então a gente troca muita experiência. E uma coisa importante também da colaboração é o ways of working, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais as dificuldades que o outro departamento tem, o que é preciso para a gente aprovar budget ou aprovar um projeto, fica mais fácil, né? Reduz o tempo e a burocracia desnecessária. Então, a colaboração é importante em todos os aspectos, e ela, inclusive, faz a gente ser mais ágil, trabalhar melhor e mais eficiente. E eu realmente acho que trabalhar juntos nessa agenda é dividir uma causa, né? Porque eu sempre falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas tão capacitadas e tão inspiradoras que viraram amigos queridos, e ver o trabalho dessas pessoas que está thriving, né? Esse trabalho que está sendo de resultados com tanto sucesso, apesar das dificuldades. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem burocracia, que tem falta de recurso físico, recurso humano, e mais ainda, por isso que é importante, né, a gente unir forças, porque é uma agenda complicada. A agenda de combate à pirataria num país tão desigual como o Brasil é uma agenda que não é fácil de ser convencida, não é fácil você convencer as pessoas de que, olha, se você não pode pagar R$400 na TV por assinatura, então você simplesmente não vai ter acesso a esse conteúdo. Não é uma agenda simpática, não é uma agenda fácil, inclusive de convencer a polícia ou convencer outros órgãos que têm tantas outras prioridades no país, a priorizar a API. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem também a importância dessa agenda, porque PI, ela toca em outros crimes, né? O crime de PI, como a gente já falou aqui, lavagem de dinheiro, financiamento de crime organizado. É um trabalho de formiguinha, mas que com parceiros certos a gente consegue desenvolver e atingir resultados incríveis, como a gente tem feito aqui. Eu acho que é isso, eu estou à disposição, e se vocês tiverem perguntas, eu vou tentar responder. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Angélica, sempre muito assertiva, trazendo esse panorama todo, que eu acho que deixou extremamente claro, né, as atividades. Acho que podemos deixar as perguntas para o final, para dar o espaço já para o doutor Richard, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o Cyber GAECO, para que faça a sua apresentação. Isabela, você pode colocar a nossa apresentação? Obrigado. Bom, eu já queria iniciar agradecendo e dizer que é uma honra poder participar. A doutora Juliana aqui nos modera com grande competência. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Eu fico aqui também, de fato, muito confortável durante esse evento, porque nós estamos... É quase uma ação entre amigos, porque... costumo dizer que todas as forças especiais, né, os super-heróis nunca são milhares de super-heróis, ou nunca são, né, a Força Delta são 4 ou 5, né, os mosqueteiros são 3 mosqueteiros, né, Liga da Justiça são lá um punhado de super-heróis, né, não me coloco aqui como super-herói, mas o que eu quero dizer é o seguinte: meia dúzia de pessoas empenhadas fazem a diferença, e é o que é hoje o combate a pirataria, seja física ou digital, no Brasil. Essa união é uma união muito feliz, porque ela trouxe, em muito pouco tempo, resultados concretos, né? Puder passar, Isabela, pode passar, por favor? Eu sou promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, atuo especificamente hoje no Cyber GAECO, eu coordeno o Núcleo de Investigações Criminais Cibernéticas do Grupo de Atuação Especial de Combate a Crime Organizado. Eu tenho uma longa experiência na área de investigação e de combate a crime organizado.
já fui delegado de polícia, já fui policial militar. Eu costumo dizer que eu sou um fuzileiro com uma caneta na mão. Então, tudo aquilo que eu posso falar e tudo aquilo que eu falo nesses eventos são coisas que eu experimentei. Obviamente que o que eu trago aqui é aquilo que deu certo, não aquilo que deu errado, né? Como qualquer guerra, e a gente está aqui travando um combate à pirataria digital, nós temos batalhas que nós ganhamos, tivemos batalhas que nós perdemos, mas a guerra continua, né? Costumo dizer que nós temos mais batalhas vencedoras do que perdedoras. Vai ser aqui um desafio, eu tenho 10, 12 minutos aqui para a gente tentar condensar aí esse panorama de atuação bilateral, mas o que me deixa muito feliz é que as outras pessoas que me antecederam, eu tenho que fazer aqui uma saudação especial ao Dr. Barreto, que sempre foi o pioneiro de questões de combate à criminalidade cibernética, o Alan, da Receita Federal, que é um grande e querido amigo, a quem eu também louvo por ser agora um neófito pai. Parabéns, Alan. Eduardo Dancini, Carrasco, nosso delegado do DEIC aqui de São Paulo, a Angélica, querida amiga, né, que eu tive a honra de conhecê-la por intermédio do Rodrigo, que é outro grande amigo, um grande tenista, mas que não tem conseguido fazer frente aí à minha técnica no tênis, tenho ganhado sistematicamente dos Estados Unidos por intermédio do Rodrigo, e o Paulo Batmark, que é com quem a gente conversa quase que diariamente aí por conta dessas ações disruptivas exitosas. Pode passar um pouquinho, por favor, Isabela, obrigado. Bom, primeiramente, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui cursando são bacharéis em Direito e conhecem essa estrutura judiciária, né? Eu, como promotor de justiça, eu não faço parte do Executivo, também não faço parte do Executivo, né? Eu não faço parte do Executivo nem do Judiciário, né? Como acontece em outros países. Eu faço parte de um órgão autônomo chamado Ministério Público, que representa a sociedade. As nossas atividades estão descritas no artigo 129 da Constituição Federal e também na Lei 8.625. Dentre essas atribuições, ao longo do tempo, o Ministério Público focou as suas ações investigativas no combate à criminalidade organizada através do GAECO. Qual que é a grande dificuldade brasileira? Essa federação imensa. O Paulo falou lá da extensão geográfica, mas mais do que a extensão geográfica, nós temos um problema de federação. Ao contrário do que acontece no Reino Unido, lá você tem uma lei única e, bem dizer, uma polícia única, porque lá o Estado é unitário. É um país do tamanho do Estado de São Paulo. Os Estados Unidos, que é um país gigante do tamanho do Brasil, com 50 estados, ele tem uma especificidade. Na Federação Americana, você tem leis federais que se aplicam ao mesmo caso onde tem leis estaduais. Isso facilita bastante. Aqui nós temos uma lei única com autoridades diferentes, o que traz grande desafio a nós que aplicamos a lei e tentamos criar ferramentas para combater a pirataria, notadamente a pirataria digital. Dentro desta atribuição do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, nós temos uma atividade, a gente é pouco lembrado, mas não existe nenhuma investigação criminal que não passe pelo promotor de justiça. O promotor de justiça, mesmo numa investigação policial, ele é o destinatário de qualquer investigação criminal. O destinatário não é o juiz, é o promotor de justiça. O juiz não age de ofício, né? Quem dá o start judicial de qualquer investigação criminal é o promotor de justiça, seja ela civil, criminal, seja ela de ação penal pública condicionada, seja ela de ação privada. Então, sem a participação, o engajamento do promotor de justiça, pouquíssimo provável que ações de combate à pirataria tenham sucesso. Muito bem. Dentro desta realidade, nós temos investido nessa atuação bilateral em capacitação, criatividade e atuação conjunta. Capacitação para a gente poder agregar
novos valores e novas pessoas. O CyberGaeco, por exemplo, eu sou um promotor de justiça do Estado de São Paulo. Eu consigo combater todas as iniquidades e todos os crimes praticados? Eu não consigo. Então, qual foi a nossa vertente aqui no CyberGaeco? Nós criamos métodos e ferramentas que depois nós exportamos para outros órgãos de investigação e de outros promotores de justiça para que tenham lá já um norte, porque é um desafio. Nós temos que aplicar uma legislação de 1940 na prática. E não adianta só você conseguir uma boa ordem judicial. A implementação dessas ordens judiciais é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, uma ordem judicial para você derrubar um site que está na Rússia, ela é inócua, porque o site russo não vai cumprir a ordem judicial. Então, as ações de criatividade que eu, o Paulo, a Maria Angélica, o Carrasco, o Barreto, o Rodrigo, o Eduardo, essa criatividade que nós temos empregado é essa criatividade que gera eficácia. Não é uma ordem judicial, não é uma lei bem feita. É a criatividade que ela deriva dessa capacitação e atuação conjunta. Eu vou trazer aqui os principais parceiros que contribuem, sem dúvida nenhuma, é o Rodrigo, através do Rodrigo Yuon, hoje, na época era o Dan Ackman, todos aqui conhecem, né, que hoje está em outra posição dentro do Departamento de Justiça americano. Hoje nós temos aqui o On e o Rodrigo Dias, que é o nosso amigo, já de longa data, que trabalha junto ao governo americano, junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a querida Angélica, a Maria Angélica, que é a nossa adida de propriedade intelectual do Reino Unido, e aí eu trago aqui o Paulo Bartmark como representante da APDIF, que foi citado em quase todas as palestras aqui, todos eles são citados, então, assim, dispensa maiores comentários. Obviamente, aqui eu tenho uma pouca estrutura no Ministério Público de São Paulo, porque, imagina, é o maior Ministério Público do Brasil, nós somos 2.000 promotores, nós somos quase o dobro do Ministério Público Federal, Ministério Público de São Paulo, e aí nós temos um grande desafio de promotorar, digamos assim, de exercer a atividade de persecução penal em todo o estado de São Paulo, que é o maior estado e que tem maiores índices criminais. Nós somos do tamanho do Ministério Público da União do Reino Unido, o número de integrantes equivale, e aí, dentro do CyberGaeco, eu tenho autonomia como promotor de justiça, porque eu não tenho chefe. Eu me reporto à lei e à Constituição Federal. Com isso, eu exerço a minha atividade e a minha autoridade com bastante responsabilidade, fazendo demandas estratégicas, sempre nessa tripla vertente, capacitação, criatividade e atuação conjunta. E eu tenho, como eu tenho atividade fim, eu não trabalho só no plano teórico, eu posso implementar essas ações, fica mais fácil, porque eu exerço atividade de investigação, que é exercida pela Polícia Civil, e eu que levo a questão jurídica para o judiciário. Então, eu trabalho na parte material, que é na parte de investigação, e trabalho também na parte teórica, que seria na parte jurídica, para criar, então, aquelas jurisprudências. Eu tenho uma grande responsabilidade, mas isso facilita, porque eu acabo condensando, ali, o promotor de justiça, ele acaba tendo, então, uma visão multilateral de todo o processo de condução dessas ferramentas de combate à pirataria digital. Pode passar, por favor. Veja, aqui eu vou trazer a capacitação. Olha como as coisas vão se concatenando. Eu conheci o Rodrigo e o Dan Ackman numa visita de cortesia no Ministério Público de São Paulo. A gente já criou automaticamente digamos assim, uma afinidade. Eu já conheci o Rodrigo de outras apreensões de pirataria física, né? Nós fechamos, com a participação do Rodrigo e do Paulo também, dos maiores laboratórios, na época ainda era de mídia digital, né? Nós fechamos um laboratório e aprendemos 40 toneladas de mídias, isso em 2017, antes da criação do CyberGaeco. E aí eu conheci o Rodrigo, e depois o Rodrigo foi trabalhar numa posição junto ao consulado americano. A partir do evento que o Rodrigo patrocinava, eu conheci a Angélica. Numa conversa com a Angélica, nós, então, conseguimos ir para o Reino Unido
participar dessa capacitação, que foi, para mim, brilhante. Antes disso, nós tivemos um workshop que o Rodrigo, na época, o Dan, patrocinaram para a capacitação de promotores e procuradores na área cibernética. Isso foi fantástico, porque eu já tinha um projeto dentro do Ministério Público de São Paulo de criar o CyberGaeco, que foi o primeiro desse tipo no Brasil. Nós conseguimos criar, então, em setembro de 2018, o CyberGaeco, na sequência desse workshop, e aí, pode passar um pouquinho, por favor? Nós criamos esse ato, um ato moderno, que permitisse a gente ter demandas estratégicas. Essas demandas estratégicas permitiram que a gente fizesse ações disruptivas, de eficácia. A gente conseguiu criar métodos de stream ripping, nós conseguimos criar ações concretas de combate a sites de streaming ilegais. E mais aí, o Paulo não falou, mas aí eu posso falar, e mais uma coisa inédita que nós estamos trabalhando de forma exitosa, que é o impulsionamento artificial, que gera também um prejuízo imenso às plataformas. Muito bem. Essa visita a Londres, junto com a Angélica e com o Paulo, foi primordial, porque daí nós vimos que na PIPCO, a gente acha que as dificuldades que nós enfrentamos aqui no Brasil são só brasileiras, não são. Outros países enfrentam as mesmas dificuldades. E com criatividade, eles também conseguem superar essas dificuldades. Essa dificuldade, que é uma realidade de todos os países do mundo, na PIPCO especificamente, liderada pelo Peter, que a Angélica trouxe, o Peter é o diretor da PIPCO lá, foi a atuação extremamente pareada com as associações e as indústrias que sofrem demasiadamente com as piratarias digital. Eu trouxe isso para o Brasil, uma espécie de parceria público-privada. Eu tinha um grande desafio, que era pegar aquela parceria público-privada que tinha nos Estados Unidos e adaptar isso a uma legislação brasileira, que é muito hermética, aí, Estado é Estado, privado é privado, para atuar junto é um negócio super complicado, mas esse era o grande desafio e nós conseguimos superar esse desafio. Primeiro, nós trouxemos casos concretos de eficácia para depois propormos um termo, o MOU, como a Angélica gosta de dizer, um termo de atuação cooperada genérica, em que a gente conseguiu consolidar essas questões concretas de forma institucionalizada. E aí, respondendo à pergunta da Elisa, salvo engano, que ela me falou que ela representa uma pequena fragmento da área de educação, para isso, Elisa, que a gente criou, dentro desse espírito de atuação público-privada, a ação retributiva. O que é a ação retributiva? Veja, eu ajudo as associações a combater a pirataria e, veja, reflexamente, eu estou protegendo a indústria inventiva, mas eu estou evitando corrupção, eu estou evitando o crescimento de organizações criminosas e aí, sobretudo, eu estou criando expertise, porque aquilo que eu uso para combater pirataria digital, eu uso para combater pedofilia. E aí nós temos uma ação, um negócio chamado ação retributiva. Quando eu tenho um bem jurídico tutelado que precisa ser protegido e que eu não tenho a capilaridade nem os recursos financeiros e materiais de uma associação, de uma grande associação como a APDIF, eu uso os recursos da APDIF para proteger o bem jurídico de menores instituições ou associações ou agremiações que não têm essa capacidade financeira. Então, a gente chama isso de ação retributiva. Aqui eu vou citar como exemplo, né, nós combatemos lá em marketplaces a venda ilegal de produtos pirata, como, por exemplo, relógios pirateados ou tênis pirateado, e a mesma estrutura que foi usada para combater o tênis pirateado, nós usamos para combater a venda de cigarro eletrônico, que também é proibido no Brasil. Pode passar, por favor.
A gente, como todos aqui já sabem, né, o judiciário no Brasil ele está assoberbado de processos, então nós usamos um sistema de pirâmide para combater o crime organizado. O que nós fazemos aqui no IPO, né, no combate à pirataria digital? Nós usamos o processamento clássico, aquela ação penal clássica para aplicação de uma pena privativa de liberdade, como última ratio. Por quê? Não há, entre aspas, policiamento preventivo no Brasil exercido nem pela Polícia Militar e, hoje, timidamente, pela Polícia Civil. A atividade da Polícia Civil ela é preponderantemente repressiva, mas hoje existem órgãos que estão aí começando a pensar nessas questões de prevenção. A prevenção, ela se passa pela ostensividade. Então, quando a gente tem muito furto numa esquina, a gente coloca um policial alertando ali. Então, aquilo não vai prender ninguém, mas vai evitar que naquela esquina sejam praticados furtos e roubos. Muito bem. Nós, do Ministério Público, justamente porque temos essa autonomia e essa missão constitucional, sobretudo lá no cyber, nós temos estimulado essas ações preventivas direcionadas para o cyberespaço, porque não existe policiamento preventivo no cyberespaço. E nós temos feito isso com bastante eficácia, mas também nós não inventamos a roda, tá? A gente aprendeu isso verificando que isso é feito lá, por exemplo, em outros países, sobretudo na Inglaterra. Com isso, a gente cria um sistema piramidal que eu posso começar uma investigação com 100 grandes pirateiros, digamos assim, 90 vão deixar de atuar com as ações disruptivas criativas, que sobre 10 para eu precisar processar. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que nós fizemos recente, de 84 sites que forneciam música, apenas um continuou. E aí eu tive capacidade operacional de perseguir criminalmente esse cara, e esse cara, então, parou. Nós aplicamos uma ação de não persecução, como se fosse aqueles acordos americanos, conseguimos transferir os domínios para a PEDIF, e hoje, pedagogicamente, inclusive, nós conseguimos colocar avisos aos consumidores, alertando, olha, esse site foi retirado porque ele fornecia dados ilegais. Pode passar, por favor. Aqui eu vou trazer só alguns exemplos, né? Quase todos estão representados, como eu disse para vocês, aqui é meia dúzia de 3 ou 4, né? Brincando, a gente sempre se encontra nos nossos eventos, e o que é legal, porque a gente não faz retrabalho. Aqui, justamente como é um grupo relativamente pequeno, agregando gente do Ministério da União, do Estado e de municípios, a gente consegue otimizar o nosso trabalho e nós não temos retrabalho. Isso a gente potencializa nas nossas ações, e atualmente nós temos ações disruptivas com a BTA, a PEDIF, APSE e BPG. E isso só se amplia. Podem perceber que eu sou, entre aspas, um estranho no ninho, eu sou o único promotor de justiça que participo desse painel. No final, assim, raramente tem outros promotores de justiça nesse ambiente, talvez aí porque eu fui, entre aspas, picado pelo bichinho do combate à pirataria. Eu acho, de fato, uma grande demanda estratégica, e aí e fico muito feliz que nós temos, de 2018 para cá, ou de 2017 para cá, que eu tenho acompanhado mais de perto, eu verifico mais um grande avanço no combate. Você vê, são gigantes, o Alan traz números grandiosos, o Barretos vai trazer grandes números aqui para a gente da 404, né? O Eduardo Dancini é um gigante, Carrasco, na primeira DEC de São Paulo, está fazendo um trabalho incrível, nunca tivemos tantas ações direcionadas ao mesmo tempo. E o que é legal é que nós não temos retrabalho, nós temos atuação muitas vezes paralela, muitas vezes em conjunto, e muitas vezes elas são complementares. Pode passar, por favor. Deixo aqui agora, pessoal, te falei que é difícil a gente tentar condensar trabalhos como esse, e fico aqui à disposição. Obrigado, Juliana. Espero não ter estourado
muito o meu tempo aqui. Richard, muito obrigada, foi extremamente importante essa apresentação. A questão do tempo, eu até peço aqui que vocês me corrijam, eu tenho deixado também com uma certa liberdade, porque eu acho que todos os aspectos são super importantes, mas mais uma vez acho importante também deixarmos as questões para o final, justamente em razão desse espaço que nós vamos ter, e ainda temos duas apresentações. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Rodrigo Dias, Legal Advisor do US Department of Justice. Por favor, fique à vontade. Obrigado, moderadora, é um prazer. Presidente Juliana Domingos está aqui com você. A gente que esteve junto semana passada em Brasília, e eu vou falar um pouco disso também, de como é importante trabalhar em conjunto com vocês. Espero que todos possam me ouvir claramente, acho que esse era o meu primeiro pedido inicial. Vou aqui tentar compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu já chego com a... Conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Bem, eu já chego aqui com a missão inicial de tentar ser breve. O Richard e a Angélica já fizeram o trabalho de dizer que eu falo bastante. É uma característica minha, de fato, mas vou tentar ser o mais breve possível. É difícil não começar agradecendo ao WIPO pela participação e pela brilhante organização desse evento. Eu participo bastante de organização de eventos, sei como é complicado, então parabenizo a Isabela e a Renata por esse trabalho, não é fácil, enfim, nós temos todas agendas muito complicadas, então é complicado a gente organizar, e vocês fizeram um grande trabalho nisso, parabéns de verdade. Depois de fazer um agradecimento inicial pelas palavras gentis e, em certo ponto, exageradas do Richard, do Paulo, do Eduardo, do Carrasco, do Alan, da Angélica e também da Juliana, são grandes amigos que a gente se envolveu ao longo desses últimos anos, porque, de fato, nós trabalhamos em cooperação. E aqui talvez fique a mensagem inicial mais forte e mais importante. Não conseguiríamos ter o resultado que estamos obtendo, temos muito a fazer ainda, todos nós sabemos disso, mas não conseguiríamos se nós não se comunicássemos com bastante frequência, se nós não gostássemos do tema que nós atuamos, e se nós não tivéssemos essa vontade de fazer acontecer juntos. A gente entende que o combate à pirataria, o combate a crimes transnacionais, a pirataria é, em grande parte, um crime transnacional, não aconteceria se fosse de forma que não fosse conjunta, integrada e cooperada. Bem, feitos esses disclaimers iniciais, eu estou tentando aqui colocar na minha tela, estou tendo problema aqui para ver os meus slides, mas vou tentar aqui me organizar. De tudo isso, sim, fazer uma apresentação inicial minha. Eu sou advogado de formação, eu sempre faço isso em todos os eventos que eu participo, e não vai ser diferente aqui. Eu sou natural de Belém do Pará, faço isso como uma referência inicial, porque eu entendo, de certo modo, o quanto nós somos um país diferente. O norte do país é diferente do sul do país, que é diferente do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. Então, nós temos situações regionais diferentes em cada um desses estados. E eu faço essa menção inicial para dizer que é um orgulho, inclusive, ser de onde eu vim de Belém, é um prazer. Então, já fica o convite. Quem quiser conhecer Belém e não conheça, por favor, me use como um guia, será um prazer. Eu vim há 10 anos para São Paulo, trabalhar com propriedade intelectual. Comecei fazendo mestrado na PUC de Direitos Difusos e Coletivos. Ali conheci algumas pessoas que assim como o Richard, me instigaram a conhecer mais PI. E a partir daí comecei a trabalhar no escritório como advogado, combatendo direitos de propriedade intelectual, e combatendo pirataria mesmo, desde a parte física à parte online. Eu vendo a pergunta da Elisa, falando dos cursos jurídicos, eu, de certo modo, já trabalhei para algumas empresas de cursos jurídicos também, vi na pele a dificuldade de fazer remoção de conteúdo para essas empresas e para as outras, conteúdo que são publicados online, enfim, nas mais diversas plataformas de e-commerce, há sites dedicados a isso. Já tive a oportunidade, muitas vezes, de trabalhar em casos de pirataria física também, carregando o saco, e encorajo todos que aqui trabalham com combate à pirataria, entendam a importância disso, de você não só ficar atrás do computador fazendo uma ação de busca e apreensão.
Isso é importante, isso tem seu papel, mas eu encorajo vocês a participarem das buscas e apreensões, a entenderem as dificuldades que esses órgãos de law enforcement têm num trabalho de combate à pirataria física. A pirataria digital, o Richard já explicou muito bem, a gente vai falar também, tem suas dificuldades, mas a pirataria física no Brasil ainda existe, e eu encorajo vocês, advogados, estudantes que estão começando a trabalhar na área de pirataria, que se interessem também por ir acompanhar as apreensões que vocês, às vezes, motivam através das suas petições. E eu faço isso até hoje. Eu estive com o Eduardo recentemente numa operação em Belo Horizonte, que foi junto à Receita Federal da apreensão de caixinhas de PTV. Estivemos no Rio de Janeiro em outras apreensões referentes a essas caixinhas também, para a gente entender na prática as dificuldades que são enfrentadas. Então eu tenho acho que esse histórico de ter participado das apreensões físicas, entender as dificuldades de carregar saco, levar o saco para o depósito do Alan, levar o saco de produtos falsificados para o depósito do Carrasco na primeira DIG. Esse trabalho é muito complexo e ele exige muito o esforço físico, esforço colaborativo e que a gente acompanhe o caso do começo ao fim. Não é só aprender esse produto, é aprender esse produto, dar a destinação adequada a esse produto, estocar esse produto, ter as medidas judiciais legais para que esse produto possa ser, enfim, tenha a sua destinação adequada ao final. Dito isso, um pouco da minha experiência, e há 5 anos eu trabalho como assessor legal do Departamento de Justiça do governo americano, numa área um pouco mais... eu brinco que eu costumo fazer, e eu acho que ficou um pouco claro ao longo da apresentação dos colegas que me antecederam, eu brinco para quem, em breves palavras, o que eu faço. Eu sou um carteiro, eu sou um mensageiro, e eu me sinto muito confortável nessa posição. Eu levo autoridades brasileiras e pessoas, iniciativa privada brasileira, para que tenham contato com autoridades americanas e pessoas da iniciativa privada americana, para que trabalhemos em conjunto. Isso é o meu papel principal. É esse o papel principal da nossa agência aqui no Brasil. Eu continuo não conseguindo ver a minha tela para compartilhar aqui os meus slides. Mas deixa eu ver se eu consigo... Compartilha para você. Eu queria. Agora eu consigo ver aqui. Consegue ver? Vocês conseguem ver? A gente já estava conseguindo antes. Agora não? Não, tá aparecendo. Mas se você quiser, eu compartilho Tá daqui. aparecendo? Tá Só não aparecendo. sei. Mudou aqui? Mudou para o 2? Mudou. Tá bom, eu sei que não está em full screen, mas eu espero que todos entendam. Eu estou aqui no consulado americano, os nossos sistemas aqui são meio complexos, assim, até estava preocupado em não conseguir entrar na live da Zoom, mas deu tudo certo. Enfim, gente, vou fazer uma apresentação inicial, já me apresentei, vou agora apresentar um pouco da missão diplomática americana no Brasil, quem é o Departamento de Justiça e, sobretudo, quem somos nós, representantes de um programa que a gente chama iChip. Bem, primeiro, eu quero fazer essa menção inicial de que o Departamento de Justiça, ele compreende o que no Brasil a gente tem por Ministério da Justiça e Ministério Público. Então, acho que primeiro é importante a gente entender isso. Nós não temos lá o Ministério Público e o Ministério da Justiça, todos fazem parte do Departamento de Justiça do governo americano. E dentro do Departamento de Justiça do governo americano, nós temos várias agências. Agências policiais, muitas já muito conhecidas por filmes hollywoodianos ou por séries. Quem não conhece o FBI, Federal Bureau of Administration, quem não conhece o DEA, Drugs Enforcement Administration, todo mundo que já viu Breaking Bad ou séries parecidas devem conhecer, no mínimo, essas duas agências. E tem outras agências policiais que fazem parte da nossa organização também, como a ATF, Alcohol, Tobacco Alcohol Tobacco Forces, e tem outras agências policiais também que fazem parte do Departamento de Justiça. E dentro do Departamento de Justiça também, nós temos um programa chamado iChip, que significa International Computer Hacking Intellectual Property. Esse programa, ele é presente em 25 unidades das promotorias americanas, e nós temos mais de 260 procuradores, promotores federais, com a perdão da imprecisão terminológica, né? No Brasil, os promotores federais são procuradores da República, nos Estados Unidos nós temos os promotores federais. E dentro dessa são promotores especializados em trato com crimes contra a propriedade intelectual e crimes cibernéticos. Promotorias que a gente espera que um dia, quem sabe,
tenhamos no Brasil especializados. Apesar de no Brasil a gente ter nem sempre a especializada é o caminho mais adequado. Isso é uma discussão que a gente tem, inclusive, com o Richard sempre que a gente se encontra. Será que vale a pena ter promotores especializados no Brasil para propriedade intelectual e crimes cibernéticos? Fica aqui já uma questão para a gente conversar em perguntas ou em outros momentos. Mas nos Estados Unidos temos promotores especializados e eles se chamam CHIPS. Quando eles vão para uma missão internacional, eles ganham esse I e viram ICHIPS, International Computer Hacking Intellectual Property. Hoje nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, como eu disse, 260 promotores dedicados a essa finalidade, e todos fazem parte da divisão criminal do Departamento de Justiça, onde nós temos também uma seção especializada em combate a crimes cibernéticos, que é o nosso Cyber Lab, que a gente chama de CCIPS, Computer Crime Intellectual Property Section. Isso para mostrar também que há uma integração dentro do Departamento de Justiça, seja com as unidades policiais de força, FBI, DEA, ATF, seja através dos nossos laboratórios e dos nossos promotores especializados nessa área. Vou passar aqui meu slide, espero que vocês vejam. É um slide só com uma foto de um globo, e aí eu separei em verde onde nós estamos no mundo. Onde os iChips estão. Antes, quando o programa foi criado em 2017, nós éramos 5 iChips pelo mundo. Hoje nós somos 10, o que mostra que há um crescimento e há uma voluntariedade do governo americano em cada vez mais buscar trabalhar com autoridades no mundo todo sobre os crimes contra a propriedade intelectual e crimes cibernéticos. Nós temos aqui a nossa unidade em São Paulo, que é chefiada por um promotor federal americano chamado Om Kakani. Como o Richard disse antes dele, nós temos aqui o Daniel Ackerman, que foi para o Panamá e abriu uma agência lá, do programa iChip. E nós temos outros iChips espalhados pelo mundo, em todas as regiões, na África, na Ásia e também na Oceania. São ali que a gente tem presentes, e a gente tem uma rede de contatos de colaboração enorme dentro dessa nossa estrutura. E uma das nossas principais... E aí, já falando, assim, antes de falar das nossas atividades principais, só pontuar uma coisa importante para o governo americano ainda dentro da integração. Eu mencionei agências policiais como o FBI, o DEA, o ATF, mas existem outras agências policiais que trabalham em colaboração conosco. O HSI, Homeland Security Investigations, o CBP, Custom Border Protection, que são juntos o que eu acho que a gente entende por Receita Federal no Brasil. Então, são agências que também trabalham em colaboração com o promotor americano. Diferente do Brasil, em que a polícia conduz a investigação e encaminha para o Ministério Público, na estrutura do governo americano, esse trabalho é integrado desde o começo. A gente entende que no Brasil há vantagens de fazer isso, há dificuldades, há desvantagens, há questionamentos jurídicos se essa é a melhor forma ou não, do ponto de vista de paridade em relação ao defensor, que não vai ter, né? No Brasil a gente entende que quando polícia e promotor trabalham junto, talvez haja uma disparidade para quem está se defendendo. Nos Estados Unidos a realidade é diferente, promotores e delegados, agentes policiais trabalham juntos, seja os agentes policiais do CBP, do HSI, do FBI, do Secret Service. Todos trabalham com o promotor desde o começo. Então, imaginamos um caso em que estamos diante de um site que faz vinculação ilegal de streaming, streaming ilegal de conteúdo. O promotor americano vai trabalhar com a gente desde o começo até o final daquele caso. O agente vai ser convocado, o promotor, eles vão unir forças desde o começo, sentar juntos em uma reunião e falar, gente, e aí, promotor, o delegado vai perguntar, promotor, que tipo de prova você precisa? E o promotor vai falar, eu preciso dessa prova. O delegado vai falar, isso é difícil fazer, assim eu preciso desse mecanismo de investigação, preciso desse tempo. Eu acho que com isso a gente reduz muito tempo da persecução penal. Então, um desafio que a gente tem no Brasil quando a gente trabalha em conjunto com delegacia e polícia. Eu faço esse disclaimer inicial porque eu acho que é importante a gente fomentar essa discussão do trabalho cooperado entre polícia e promotor, já que essa é uma realidade do governo americano. Passando propriamente para os nossos objetivos. Quais são os objetivos do programa iChip no mundo? E, sobretudo, no Brasil e na América Latina. Bem, a gente está sediado no Brasil, mas a nossa área de atuação é do Cone Sul, todo o Cone Sul, toda a América do Sul. Então, é um trabalho árduo. Se o Brasil tem essa dimensão continental, acrescenta-se todos os nossos vizinhos da costa leste e mais os nossos vizinhos da região do Caribe, que também fazem parte do nosso trabalho, dos locais que a gente tem que atuar. É um trabalho muito difícil que a gente tem que fazer com todos esses setores que a gente tem que abordar, que tem que
toda essa área que a gente tem que atuar em conjunto. Mas bem, quais são os nossos principais objetivos? Aprimorar a capacidade das autoridades regionais. E eu falo isso das autoridades regionais e das nossas também, autoridades americanas. E como a gente faz isso? A gente faz isso fornecendo treinamento, desenvolvimento e capacitação para essas autoridades. O Richard mencionou alguns dos eventos que a gente já participou. Já participei de vários eventos patrocinados pelo governo americano, no qual a gente traz colegas do Ministério Público, traz colegas das delegacias especializadas. O Carrasco já participou de vários eventos conosco, já palestrou em vários eventos conosco, assim também o Edu, assim também o CNCP. Infelizmente, não tivemos ainda a oportunidade de fazer um evento presencial no qual a presidente Juliana participe, por conta da pandemia, mas certamente isso vai acontecer. Antes disso, tivemos o CNCP participando ativamente dos nossos eventos também. Então, a gente faz muito isso. A gente coloca na mesma sala procuradores da República do MPF, Ministério Público, promotores estaduais, coloca delegados estaduais, coloca juízes, eventualmente, para discutirem e traçarem juntos estratégias no combate à pirataria e, sobretudo, crimes cibernéticos também. São as nossas linhas de atuação. E a gente traz promotores americanos, delegados americanos, autoridades americanas para dividir essas experiências com autoridades brasileiras, né? E a gente fala da realidade do Brasil, mas a gente faz isso também na América do Sul toda. Então, eu já tive a oportunidade de fazer eventos em Bogotá, em Lima, em Cartagena, no país do CARICOM, Argentina, enfim, a gente tenta ampliar nossa rede de contatos. E uma das coisas que a gente faz quando a gente tem esse interesse regional é trazer pessoas também de outros países para visitar a realidade brasileira. Então, a gente fala da Operação 404, que é um marco histórico no Brasil no combate à pirataria digital. A 404 é antes da 404, depois da 404. É claro que a gente tem que muito aprimorar em relação à 404, mas, de fato, quem trabalha na frente sabe o quanto esse trabalho é paradigmático e quanto a gente espera construir mais a partir disso. A gente trouxe recentemente para participar da 404 uma promotora da República Dominicana que chefia o combate à violação à propriedade intelectual na República Dominicana. Oportunidade que ela teve de sentar com Paulo Batmark, de sentar com Eduardo, entender as realidades do Brasil e fazer com que eles também, caso tenham casos nesses locais, levem esse caso para essas autoridades e elas assim desenvolvam esses trabalhos. Quem sabe na 4044 a gente tem a presença da República Dominicana e outros países que é da região. Eu vejo a Renata e a Isabela já me olhando com uma cara de por favor, corra com o tempo. Eu estou tentando falar o mais rápido possível, mas eu, enfim, espero ter demonstrado meu entusiasmo sobre esse tema, então não quero também perder o fio da meada, quero continuar falando para vocês o que eu sinto que é importante e o que eu acho que é importante a gente criar para discutir aqui. Outro ponto importante da nossa atuação é monitorar as tendências regionais. Então, tentar sempre entender quais são os projetos de lei que versam sobre esse assunto, quais são as mudanças do ponto de vista administrativo que a gente pode contribuir para que isso ocorra. Por exemplo, foi mencionado as dualidades e a não uniformidade de comportamento dentro da Receita Federal. Esse é um assunto que a gente trabalha com o Alan, que os nossos adidos econômicos, nossos adidos políticos trabalham também junto com os superintendentes da Receita Federal em Brasília, entender se é possível que a gente tenha uma uniformidade nacional dentro da Receita Federal. Realmente, quando você aprende um produto no Porto de Manaus, ou no Porto de Belém, ou no Porto de Suape, é diferente da conduta que se tem no Porto de Santos. Já fica aqui parabéns também pelos colegas da Receita Federal de São Paulo pela grande operação recentemente divulgada, a Operação Outlet, que teve repercussões também no Porto de Suape. Então, assim, a gente precisa buscar uma uniformização, precisa também. Eu acho que um ponto importante dentro do regulamento aduaneiro que a gente pode mencionar, para vocês que são advogados, assim como eu, e que estão na linha de frente do combate à pirataria também, a obtenção do dado do importador, quando esse produto é importado, o produto contrafeito é importado para o Brasil, alguma interpretação na Receita de que esse nome do importador ele está protegido sob sigilo fiscal. Isso dificulta o setor de investigação de uma empresa privada para fazer uma melhor investigação nessa empresa, nesse importador. Então, são temas assim que a gente pode tentar buscar uma uniformização dentro da Receita. Há uma dualidade também, né, Eduardo? Você mencionou isso. Tem colegas que interpretam que a caixinha pode ser apreendida de um jeito, tem colegas que interpretam do outro. Então, são temas também dentro dessa área de monitorar as tendências regionais. Discutido com o Paulo recentemente, há um decreto do Poder Executivo que visa abordar fake news, mas ele se passar, ele pode restringir muito o trabalho que as plataformas fazem sobre retenção de conteúdo nas suas plataformas, né? Há um projeto de lei que diz que, não é um projeto de lei, né, Paulo? É um decreto
que diz que as plataformas não podem mais, com base nos seus termos e serviços, remover conteúdo que foram publicados na sua plataforma. Isso vai ser prejudicial para caramba, permitam a informalidade, para quem combate pirataria. Se hoje nós temos a pirataria sendo, de certo modo, restringida por esses players, né, pelo Facebook, pelo Google, pelo WhatsApp, enfim, quem a gente nomeie dessas plataformas, vai ficar mais difícil eles fazerem se eles não puderem fazer com base nos seus termos de serviço, dependerem somente da ação judicial. Vocês, advogados, que trabalham nessa relação direta com essas plataformas, veem o quanto é difícil já com elas fazer essa remoção. E olha que as plataformas também têm um interesse em fazê-lo, porque não querem que as suas plataformas sejam vinculadas à pirataria. Imagina se passa um decreto como esse. Então já fica aqui um questionamento também para a gente abordar esse assunto dentro dessas tendências regionais e tendências legislativas que são parte do nosso escopo de trabalho com o Departamento de Justiça. E o outro é fornecer assistência especializada para casos específicos que envolvam cooperação internacional. Eu já tive a oportunidade de sentar com o Richard e redigir junto com ele o MLAT, que é um instrumento de busca de obtenção de conteúdo que está fora do Brasil. Bem, a autoridade brasileira tem uma maneira de escrever a petição, a autoridade americana tem outra. Então, a gente pode sentar junto e pode colaborar desde a elaboração desse documento até entrar em contato com o Office of International Affairs, que é a autoridade centro-americana que recebe o pedido de cooperação internacional do Brasil, e definir, gente, temos esse caso, é possível levar esse caso para frente? Quais são as dificuldades que a gente tem, eventualmente, que a gente tem que sobrepor? E também trabalhar em casos de cooperação direta, em que o MLAT não é necessariamente o meio pelo qual você não precisa do MLAT, você pode construir um caso de cooperação direta. Eu tive recentemente com um colega do Richard, o Dr. Luiz Bevilacqua, que tem um caso super exitoso no interior de São Paulo, onde foi apreendida uma fábrica de perfumes contrafeitos, no qual haveria uma suspeita de que os donos dessas fábricas tinham bens nos Estados Unidos. Bem, a gente pode colaborar com isso, a gente pode tentar obter essas informações e colaborar com a investigação. Então, tanto numa colaboração direta, como esse caso, tanto como uma colaboração que exige um acordo de cooperação internacional. Eu acho que eu, com isso, naveguei sobre os principais tópicos que eu queria trazer para vocês. Aqui estão os meus contatos e do meu chefe também, do meu supervisor, o Omo Kakani. O Omo Kakani está hoje em Punta Cana, não para tomar caipirinhas e margueritas, mas para participar de um evento junto com colegas da República Dominicana, que é um país que está se mostrando também muito interessado em construir algo semelhante ao que o CNCP tem. Tivemos a grande honra de ter a representante do governo da República Dominicana visitando a doutora Juliana Domingues, e foi uma visita super gentil, super agradável, e a gente espera que a gente possa fomentar ainda mais esse tipo de debate. Está aqui o Omo Kakani, está aqui o contato também do Blaine Freestone, que é um colega do FBI que trabalha conosco também, o que reforça a ideia de colaboração entre autoridades policiais e autoridades de persecução penal, e o meu contato é o contato do carteiro, alguém que está aqui sempre disponível para vocês, para levar as informações de um local para outro, tentar aproximar as pessoas, tentar que a gente colabore e buscar um ambiente muito mais seguro para as empresas americanas, para as empresas brasileiras também e para todos que querem investir no Brasil. O Brasil é um mercado gigante no setor audiovisual, os números que foram levantados aqui demonstram isso, no setor audiovisual, no setor têxtil, enfim. Então a gente tem que tentar fomentar ainda mais a importância de combater a pirataria no Brasil, a importância de se proteger por direitos de propriedade intelectual, e eu parabenizo a OMP, parabenizo meus colegas do setor público que fazem um trabalho hercúleo, um exército de poucas armas, de poucas pessoas, mas pessoas imbuídas, pessoas com conhecimento técnico muito grande e com vontade de criar. O Richard falou, tem que ser criativo, nem sempre as demandas que a gente faz a gente tem resultado, o que a gente espera, mas a gente tem que ser criativo, a gente tem que buscar esse interesse, a parceria entre interesse público e privado e cooperar. Sempre manter essa cooperação. Com isso, eu passo a palavra rápida à doutora Juliana, espero não ter cedido muito do meu tempo, e é uma grande honra tocar a bola para o doutor Alessandro Barreto. Enfim, adjetivos faltam para mim, mas eu tenho certeza que já foi abordado exaustivamente antes o quanto o Barreto é também uma figura emblemática no combate à pirataria audiovisual e pirataria digital no Brasil. Barreto, uma honra tê-lo aqui. Gente, muito obrigado, meus contatos estão aí, por favor, me busquem, e vamos tentar cooperar o máximo possível, tá bom? Um forte abraço, obrigado a todos e a todas.
Obrigada, doutor Rodrigo, sempre com muito entusiasmo. Não temos dúvidas sobre o seu entusiasmo sobre o tema. Sabemos, inclusive, né, a importância de todas essas iniciativas de aproximação com outros órgãos, né, que também têm interesse nessa experiência que nós temos aqui no Brasil, dessa articulação conjunta, dessas parcerias. Realmente, a operação 404, ela trouxe para nós também uma visibilidade internacional que nós merecemos aqui também compartilhar com aqueles que estão acompanhando esse evento, e ninguém melhor do que o doutor Alessandro Barreto, inclusive, para poder tratar sobre essa iniciativa, que eu acho que ela é emblemática, e outras, né, que mostram a importância dessa articulação e também como o CNCP é um fórum importante para essas parcerias, para essas ideias, né, onde surgem essas grandes iniciativas em que nós unimos aí esforços diversos, porque todos nós temos nossas limitações, mas juntos conseguimos sempre resultados muito mais expressivos. Então, sem mais delongas, até pelo horário, passo a palavra ao doutor Alessandro, que além de tudo é uma pessoa que eu admiro muito, que divide o espaço também do Ministério da Justiça e Segurança Pública comigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Juliana. Parabéns pela moderação e pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui em Brasília. Eu quero parabenizar todos do WIPO pela organização, Angélica, Isabela e os demais. Angélica, eu só tenho uma reclamação. Falar depois do Rodrigo é difícil, porque o Rodrigo fala muito. Tá, o Paulo está sorrindo porque ele sabe que é verdade. Eu fiquei ontem, Angélica, eu sou antes, não sou, e ela me prometeu que eu era antes dele. Fica me devendo essa, viu, Angélica? Eu quero parabenizar todos. Para mim é um prazer estar falando para um público tão seleto. Eu sou delegado de polícia do Piauí, estou há 21 anos como delegado, estou caminhando já para a reta final, mais 9 anos. Adoro essa parte do ciberespaço, estou com 8 livros publicados já na temática, e atualmente eu me encontro aqui no Laboratório de Operações Cibernéticas. Esse laboratório ele faz parte da estrutura da Secretaria de Operações Integradas. Então, como o próprio nome já fala, operações integradas é o que a gente tem que fazer. E o que é que nós procuramos fazer aqui no laboratório? Encurtar distâncias. Tá? E para encurtar distâncias, precisa ligar pontos. O Rodrigo falou muito bem que é um carteiro nessa ligação de pessoas chaves. Minha função aqui é como construtor de pontes. Tá? A luta contra a criminalidade cibernética ela necessita de construir pontes. Não se trabalha sozinho. Tá? Não se trabalha sozinho. Eu vi até um dos alunos aí perguntando, falando da dificuldade de organização. Sem organização você não faz. Tá? Não trabalha sozinho contra a criminalidade no ciberespaço. Então, as associações, MPA, ABTA, Aliança e todas as outras, juntamente com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Ancine, se reuniram e mostram que esse é o case de sucesso. Isabela, acho que eu tenho a apresentação, tu pode jogar aí para mim? São 4 slides, eu prometo que não vai ser mais do que 5 minutos. Vou ser bem objetivo. Só um minutinho. Estou botando de volta aqui. Deu uma travada aqui no meu drive. Peraí. Eu já sei que foi. Estava no lugar errado. Não consegui, eu tento aqui. Mesa redonda. Aí, Maria Angélica. Eduardo. Deixa eu tentar aqui. Está conseguindo ver aí? Sim. Estamos. Pronto. Deixa eu jogar para cá, para ficar melhor para mim. Bom, falar em integração, preciso falar da Operação 404. Como é que surgiu essa operação? Com conversas, com associações, com o CNCP, com a Ancine e com demais interessados. O que a gente viu nesse contexto? Que diversos crimes estavam sendo praticados na internet
principalmente contra a propriedade intelectual, e tinha que se fazer alguma coisa em conjunto. O que é que a gente vê de início? O profissional do direito, de uma forma geral, quando se fala de internet, ele tem muito receio, né? Então, em dar um medo do desconhecido. Aquela história de muitos ainda são imigrantes digitais, ainda tem aquela dificuldade de enfrentar o que está na internet, os problemas são encontrados. E eu, como delegado de polícia, por várias vezes eu chego a dizer que muitas vezes é mais fácil você enfrentar o crime e atribuir a autoria no cyberespaço, até muitas vezes do que quando o crime é cometido no ambiente físico. Então, se você tem uma metodologia correta, fica fácil. Como é que surgiu a Operação 404? Com informações trazidas pela Ancine de crimes que eram cometidos, que eram praticados, e se aplicou uma metodologia correta, onde poder público e iniciativa privada trabalharam juntos. Eu até recomendo a vocês a ler um pouco depois sobre uma iniciativa nos Estados Unidos chamada NCFTA, National Crime Forensic Training Alliance, onde senta lá poder público, iniciativa privada e academia no mesmo lugar e tem uma ação efetiva contra diversos crimes praticados no cyberespaço. O que a gente tentou fazer aqui? Um modelo parecido, onde a iniciativa privada tem o prejuízo, ela é vítima de crimes cibernéticos e a polícia sabe o que fazer. Só que não tem o dado. Senta todo mundo, trabalha em conjunto, produz documentos em conjunto e distribui para as polícias estaduais, que têm a atribuição de investigar esse fato, no propósito de simplesmente integrar as ações, de fazer ações conjuntas. A Operação 404 é um dos exemplos. Posso citar outras aqui, como a Operação Luz na Infância, que ela teve participação já de 8 países, incluindo Estados Unidos, Uruguai não, Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, Panamá, vários deles. Então, operações integradas. Todos têm o mesmo problema. Se organizam, trabalham em conjunto e desenvolvem ações simultâneas. Então, vou trazer um pouco aqui da Operação 404. Alguns números dessa operação. Tá? Ela começou no ano de 2019, tímida, certo? Mas foi, como já falaram, ela foi até um marco, porque ela virou a chave para dizer é possível que nós possamos trabalhar juntos. Tá? É possível ter uma luta mais efetiva contra esse tipo de crime. Então, os números dos estados, 30 mandados, 210 sites. Já no segundo, os números de mandados diminuíram um pouco, mas os números de sites eles continuam elevados. E sempre, desde a primeira à última, tem que tentar aperfeiçoar. Porque, vamos lá, amigos e amigas, não é só importante remover o site, tá? Remover o aplicativo. O que a gente está vendo isso? Esse tipo de crime contra a propriedade intelectual, ele é extremamente lucrativo, tá? Ele gera um lucro grande para o criminoso. Então, precisa também seguir o dinheiro. Precisa um pouco além, follow the money, certo? Para ser mais efetivo. Passa aqui para o segundo. O que a gente viu nessas ações? Violação de direitos autorais, lavagem de capitais e associação criminosa. Alguns estados instauraram procedimentos, principalmente por lavagem de capital, tá? E cada ação, como eu disse a vocês, ela vem sendo aperfeiçoada para que sempre a próxima ela seja melhor, ela seja mais efetiva. O que é um grande erro da atividade policial? A atividade policial não é um museu. A gente não pode estar falando do passado. Por isso que eu sempre digo, a melhor operação é a próxima. Então, ninguém vai dizer, a partir de hoje acabou a pirataria.
Pelo contrário, o criminoso vai aperfeiçoar, vai melhorar as técnicas, vai usar métodos para cada vez mais se furtar a aplicação da lei penal. E a polícia, cada vez mais, ela vai precisar estar um passo à frente para que esse enfrentamento seja efetivo. E o que é importante nesse contexto? Primeiro, a integração. A Operação 404 ela é um excelente exemplo que vem sendo feito com os países Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. Angélica, participação fundamental nesse contexto. O Rodrigo, Departamento de Justiça, o Patrick, da Homeland Security Investigations. Então, todos juntos fazendo o quê? Compartilhando as melhores práticas, certo? Fomento da capacitação é a melhor ferramenta contra a criminalidade cibernética. É ter profissionais capacitados, tá? É ter profissionais capacitados. E trabalho em conjunto. Vejam pelo slide que a gente tem várias associações trabalhando de forma conjunta e comporta mais, tá? Eu sei que vários setores são atacados com a pirataria, mas isso comporta mais. É importante que a iniciativa privada, de forma geral, se organize. Iniciativas como o NCFTA, elas têm que ser replicadas no Brasil, tá? Para que seja todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, que o fluxo de informação ele seja efetivo e que a gente tenha dado para que faça a Operação 404, fase 1, 2, 3, 50, 100. Eu tenho achado bom que cada operação a gente incomoda muito, tá? Então, ver os defensores da pirataria, pirataria é publicidade. Não, pirataria é crime, tá? Para de defender o crime, tá? Aí fica lá, porque não pode, não precisa de ordem judicial. Não precisa de ordem judicial para tirar conteúdo pirata da internet. Mas aguarde que a próxima, a gente sempre vai ter uma novidade. Tá? Então, isso é importante. E, por fim, eu quero até complementar umas palavras do Dr. Richard. Dr. Richard, realmente é importante o trabalho em parceria. Tá? Então, nós temos vários profissionais espalhados aqui pelo nosso país e por outros países que se apaixonam pela causa. Então, o trabalho que o Dr. Richard vem fazendo em São Paulo, que o Carrasco está todo dia aprendendo, tá? Uma luta incessante, que todos vêm fazendo, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ele é de suma importância, e ele não pode continuar, ele tem que se fortalecer. Por fim, gostaria de fechar minha apresentação da seguinte forma: é importante que tenhamos o poder de organização, tá? Aqui no laboratório, a gente tem 3 premissas para que tudo dê certo. Primeiro escolha as pessoas certas, certo? Segundo, coloque as pessoas certas no lugar certo. E terceiro é planejamento. E me questionam por que as ações que vocês fazem em parceria com os outros dão certo? Por causa dessas premissas. Então, a gente tem que continuar, a integração é importante. Deixo aí meus contatos, e-mail, faço um trabalho voluntário no Instagram sobre como se proteger online, tá? Então, assim, tem muito ataque aí a Instagram, a Facebook, conta hackeada. Então, eu faço um trabalho voluntário lá, como você deve se proteger, e estou à disposição. Sou um grande defensor da causa, contem comigo e vamos para a próxima, né, Angélica? Porque a melhor ação vai ser a próxima. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde, eu posso fazer uma pergunta? Doutor, em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao doutor Alessandro, mais uma vez, deixando para nós esse exemplo importante que é dessa articulação, a importância do diálogo interinstitucional, de uma atuação conjunta.
nós temos aí resultados efetivos, né, que mostram como realmente essa parceria entre os órgãos, entre instituições, inclusive com apoio internacional, como isso tem resultados positivos e também tem servido aí de inspiração e de exemplo, como foi até também citado pelo Dr. Rodrigo, aí com o exemplo recente, né, da República Dominicana, querendo também acompanhar o que nós estamos fazendo no Brasil. Eu vi que alguém pediu a palavra, eu só gostaria que levantasse as mãos para que eu pudesse verificar quem foi, porque eu vi que abriu o áudio, para que eu possa passar para essa questão, só em razão da limitação do tempo, né, dizer a todos vocês que nós vamos encerrar 12h30, então vou abrir para essa pergunta e espero ter a oportunidade de mais alguma observação ou pergunta antes de fecharmos esse painel, que certamente levaria aqui o dia todo. Na verdade, as questões são bastante cativantes, né? O tema é inspirador, então eu entendo que todos nós vamos sair daqui desse painel com um gostinho de quero mais, o que é muito bom também. Então, quem pediu a palavra, por favor, com a palavra, eu não consigo visualizar. Oi, meu nome é Cristiano, que está falando, Juliana, obrigado. Eu queria tirar uma pergunta. Uns anos atrás, que acho que já faz uns 8 anos atrás, por uma coincidência, eu achei meu nome no Google e eu descobri, dentro de um fórum, que se tinha divulgado assim, milhares de logins e senhas, inclusive meu nome estava lá, de login e senha de e-mail, Facebook, enfim, todas as redes sociais que eu usava, estava lá. E eu fiquei perguntando, como é que eu denuncio isso? E como é que eu faço? Se fosse hoje em dia, como é que eu denuncio? Porque eu não lembro o que eu fiz, se eu deixei para lá, mas, enfim, eu perguntei para um monte de gente, ninguém sabia me responder, e acredito que hoje seja mais rígido, né, o controle disso. Quer que eu responda, doutora Juliana? Por favor. Vamos lá, Cristiano. O que você pode... Primeiro, qual é uma regra número 1? É que suas senhas elas não podem ser idênticas. Então, você tem uma senha do Facebook, tem que ser uma, do Instagram é outra, do seu Gmail, ela tem que ser diferente. Se houver um vazamento, não vai comprometer os demais. Segundo, o próprio Google, quando se trata de informações pessoalmente identificáveis, ele te permite a desindexação de conteúdo, tá? Então, tu vai no Google e coloca informação pessoalmente identificável, vai permitir desindexar, independente de ordem judicial. Por exemplo, expõe lá teu cartão de crédito ou tua conta bancária, tu pode ir lá fazer a solicitação de forma direta. Mas a regra número 1 é política de senha. Letra, número, caractere especial, senhas diferentes, nada de CPF, telefone, nome do cachorro, data de aniversário, e aí você vai se proteger mais e colocar principalmente a verificação em 2 etapas em todos os serviços que você tem. Saia do SMS, pelo amor de Deus, tá? SMS é extremamente vulnerável. Use aplicativo autenticador. Era isso. Então, mas no caso, por exemplo, foi um fórum que, eu não sei se alguém invadiu, por exemplo, o UOL, por exemplo, vou dar um exemplo, e divulgou todos os logins e senhas de milhares de pessoas do UOL, do Facebook, do Hotmail, etc. Como é que eu denunciaria, por exemplo, esse fórum? E para quem eu faria isso? Você faz essa denúncia no Google, procura lá desindexar conteúdo e faz Entendi. a denúncia lá. Tá certo. Muito obrigado. Presidente Juliana, se me permite só uma parte rápido. Cristiano, você tem no seu sobrenome um local Algodoal, não sei se você conhece, é um paraíso no Pará, viu? É uma cidade lindíssima no Pará, com belíssimas praias. Então faço esse disclaimer aqui, que se o tempo me permite ainda, presidente. Obrigado. Eu conheço só de nome, nunca fui. A gente tem uma embaixadora do Pará aqui, a Sheila também. A Sheila trabalha na Embrapa do Pará, é a grande embaixadora do açaí, né, Sheila? Doutora, não deixa o Rodrigo. Inclusive, eu estou falando que tem que chamar de novo o paraense, viu, para voltar, para a gente falar mais sobre isso. Só não deixa o Rodrigo começar a falar do Pará, porque aí, na hora do jantar, ninguém sai mais, tá? Perfeito. Nós temos apenas 5 minutos agora para fechar o painel.
eu gostaria de fazer uma rodada rápida para os últimos comentários da doutora Maria Angélica. Nós temos o doutor Richter, infelizmente teve que sair, mas fazemos uma rodada rápida. Rodrigo, rápida, para fecharmos até 12h30. Então, com a palavra primeiro a doutora Maria Angélica. Passa. Alô? Oi, desculpa, gente. Tudo bem? Bom, queria agradecer novamente o convite da WIPO. Obrigada, doutora Juliana, pela ótima moderação. É sempre um prazer falar sobre esse assunto que é tão apaixonante, mas ele é tão novo, né? A gente sempre fala, o crime é organizado, a gente que está desorganizado, então por isso a colaboração é tão importante. Mas eu estou à disposição para a gente debater esse assunto em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada, Maria Angélica. Por favor, Rodrigo. Eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente volte numa outra oportunidade. Só falar rapidamente da 404, por exemplo, que quando os sites são derrubados nos Estados Unidos, isso acontece por conta de uma cooperação que a gente faz junto com o HSI, junto com o DOJ. Então, se alguém quiser depois entender um pouco mais como é que isso funciona, até obter os documentos legais que são autorizados, que foram utilizados para que os sites fossem derrubados nos Estados Unidos, os domínios, eu estou à disposição para fornecer esses materiais, tá bom? Por favor, entre em contato comigo. Presidente, uma honra lhe ver, fico à disposição, Angélica, Barreto, Richard, colegas, sempre na expectativa do nosso próximo Coffee Break. Um grande abraço. Espero também que o próximo Coffee Break seja um Coffee Break presencial. Aliás, tenho que registrar que o Coffee Break da 404, né, enquanto estávamos acompanhando os resultados, foi realmente digno. Fazia muito tempo que eu não tinha essa oportunidade de confraternizar com os colegas que estão aqui na sala, né, nessa tela. Então, espero que na próxima realmente isso seja possível de uma forma até mais longa, que a gente possa aqui estreitar também nossas relações pessoais. Por fim, passo mais uma vez ao doutor Alessandro, para que faça seus últimos comentários. Ok, doutora, parabéns pela moderação, parabéns a todos pelo evento. Contem comigo, acho que o tema é apaixonante. Em outras oportunidades a gente vai poder falar mais sobre o tema e estou à disposição de todos vocês para continuarmos nessa difícil e contínua luta contra a pirataria. Obrigado. Excelente, muitíssimo obrigado a todos e a todas. Agradeço mais uma vez também a oportunidade de poder estar aqui com vocês, pessoas que realmente eu admiro, que fazem um trabalho excepcional, profissionais brilhantes. Obrigada também, né, pela oportunidade de compartilhar, né, comigo e com todos que estão aqui. Ainda temos 76 participantes, mesmo no horário do almoço, que mostra que o tema é extremamente relevante, interessa a muitos. Mas pelo horário, né, infelizmente temos que encerrar, ficando, obviamente, todos nós aqui à disposição para que uma segunda rodada aconteça. Então, por favor, fiquem sempre à vontade. Aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, nós estamos sempre abertos também a essas iniciativas e no Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Então, agradeço a todos vocês e devolvo a palavra agora, né, aqui aos organizadores e agradeço a oportunidade de poder estar com vocês mais uma vez numa iniciativa tão importante. Obrigada, Juliana. Vou agradecer aqui todos os componentes da mesa na pessoa da Juliana e da Renata, e um especial a Angélica, né, que conseguiu colocar esse time de craques aqui. A gente está recebendo comentários positivíssimos, só elogios aqui, pedidos para uma segunda rodada. Então, eu acho que a gente eu vou voltar a falar com a Angélica, a gente vai voltar a conversar para ver como é que a gente se organiza aqui. Bom, muito obrigada, Alessandro, Rodrigo, Paulo, Eduardo, que time bacana, né? Todo mundo aqui, um ouvindo o outro, um acompanhando o debate do outro, com esse entrosamento todo, dá vontade de trabalhar no combate à pirataria também. Amanhã a gente começa às 9h, amanhã o tema vai ser streaming, então a gente vai ter o Sérgio Branco para falar de algoritmos, a Fernanda Bezier representando a Netflix, apresentando um pouco como funciona, e a Carolina, que vai contar a atuação do governo do Brasil junto à OMP nessa questão de streaming, né? Que a OMP tem sido muito, o Brasil tem sido muito atuante, né? No sentido de conseguir medidas, né, de proteção ao streaming, no campo internacional também. E, aliás, eu queria também recomendar o perfil da Carolina Diniz, né, no Instagram, que ela todo dia ela está fazendo uma resenha do dia do curso. É Carol Diniz Autoral, Diniz com Z. Está muito bacana o trabalho dela, tá? Então, amanhã às 9h, a gente se encontra aqui de novo, tá? Muito obrigada. Parabéns. Parabéns.
Parabéns vocês. Que time legal. Tchau, tchau.